Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos todos que estão aí nos escutando. Nós estamos hoje fazendo uma live em comemoração dos nossos 29 anos. Digo nossos porque somos todos parte dessa história, né? E hoje nós temos convidados mais que especiais. Começo pelo Ali, que já é de casa, que está aqui sempre com a gente, né? Já é a segunda vez. O Ali, nosso sócio fundador. Estamos aqui também com a Amanda, nossa sócia também. E hoje, também como uma live de boas-vindas, né, Pepe? Dando boas-vindas ao nosso novo sócio, Pepe ou Giuseppe Gianelli. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos lá. Meu nome é Daniel, já estão cansados de me ver por aqui, né? E eu gostaria de começar esse bate-papo nosso perguntando a vocês, mas direciono primeiro essa primeira parte para o Ali. Conta um pouquinho de como que foi que surgiu a Memorial há 29 anos atrás. Se eu me estender muito, então você me dá um toque aí para eu... Né, a gente está ao vivo aqui e tal. E eu me empolgo com as coisas. Não, quando você me disse que nós faríamos essa live sobre a história da Memorial, eu nesses dias fiquei refletindo a respeito, né? Eu achava que seria muito importante falar em que contexto surgiu a Memorial. Eu já trabalhava no turismo, trabalho com turismo desde 81, trabalhei em companhia aérea, depois em agências, e eu faço parte do Caminho Neocatecumenal. Em 89, no ano de 89, eu me coloquei à disposição, né, para sair como itinerante, como missionário pelo Brasil. E foi a experiência mais incrível que eu vivi em toda a minha vida. Mas em 93 houve uma jornada mundial em Denver e naquela ocasião, então, o padre Ramon, que era o responsável pelo caminho do Brasil, pediu que eu organizasse essa jornada de Denver. Eu estava na missão, ele pediu que eu voltasse da missão e organizasse essa jornada. E impressionante, porque era um fato inédito. Eu acho que mesmo no Brasil, poucas pessoas conheciam ou tinham ouvido falar da Jornada Mundial da Juventude. Mas naquele ano eu organizei um apoio de uma agência e nós levamos 350 jovens a Denver em 93. Depois eu voltei para a missão e logo em 95 houve uma jornada que não foi a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada da Juventude naquela ocasião foi nas Filipinas e era muito distante. Então, na ocasião, o Papa, o Santo João Paulo II, convocou uma jornada para o Ocidente em Loreto. Então, nessa ocasião, o padre Ramon, que era o responsável do Caminho Neocatecumenal no Brasil, pediu que eu voltasse da missão e organizasse a jornada. E aí eu falei com ele, bom, para que a gente possa organizar bem a jornada, com uma maior autonomia, mesmo com relação aos preços, tendo autonomia sobre os preços de viagens, porque sempre custam muito, seria melhor eu criar uma estrutura, ainda que fosse pequena, mas exclusivamente para atender a jornada. E foi aí, então, que ele pediu que eu me autorizou, e foi assim que, em janeiro de 95, eu criei a Memorial. Comecei em uma sala muito pequena, sentado do nosso lado, com um telefone que ainda tinha um disco de girar. E aí eu comecei, então, com a jornada, com a peregrinação em Loreto, na Itália. Naquela ocasião, levamos 1.500 jovens. E desde aí, então, começou a trajetória da Memorial. Só que, nesses anos todos, quer dizer, de 95 a 2007, 2008, praticamente, a gente atendia quase que exclusivamente Jornada Mundial. Então, esporadicamente, eu organizava um grupo que me pediam, ou mesmo passageiros particulares que me procuravam para organizar suas viagens. Foi a partir de 2008, praticamente, que a gente começou a organizar viagens em grupo. E aí eu comecei a acompanhar os grupos também. E aí começou e chegou onde estamos. Bom, voltamos para aí meados de 2008, um pouco antes, né? Para você contar como que surge a Amanda também na vida da Memorial. Eu estava num momento assim de vida, vai fazer 20 anos agora esse ano, em março.
Ela era uma adolescente, né? Eu era muito, muito jovem. Bom, e foi assim, era um projeto que o Ali tinha idealizado e tal, só que na época também a gente percebeu algumas barreiras em relação a esse mercado, mas eu me apaixonei pelo turismo. Tinha passado por uma experiência pessoal que tinha sido frustrante, nem tinha pensado em falar sobre isso aqui também. Mas na época eu tinha prestado vestibular e no dia do vestibular eu tive uma úlcera na córnea. E assim, eu não consegui enxergar a prova, não consegui fazer a prova, tendo estudado. Aí passei por um tratamento, quase perdi a córnea mesmo. E aí depois disso eu fiquei frustrada, falei assim, eu vou trabalhar. E aí nisso veio o convite do Ali para trabalhar no turismo, né? E era um momento de frustração, mas que trouxe a grande escolha da minha vida. Isso que o Ali falou, a gente atendia primeiro sua jornada, atendemos outros eventos, atendemos jornadas de outras formas, fomos testando muitas coisas. E hoje, assim, eu sinto muita segurança em dizer que não é que a gente não quer ter a presunção de dizer que somos os melhores, né? Mas, assim, eu tenho muita segurança em dizer que a gente faz um bom trabalho, que a gente realmente trabalha com muito amor, né, com um espírito de serviço. Na minha opinião, e acredito que vocês comungam comigo e tal, eu acho que o evento mais importante que há no mundo hoje é a Jornada Mundial da Juventude. E poucas pessoas conhecem, poucas pessoas ouvem falar. Porque você tem muitos eventos, né, seja de esporte, seja de música, né, de arte e tal. Eu sempre, e a Amanda sabe disso, né, ela sempre me lembra disso, né, nós temos uma missão como Memorial Turismo, que não é só organizar viagens, organizar bem as viagens, mas é fazer com que as pessoas possam viver uma experiência profunda. E numa viagem você consegue, né, porque uma viagem te leva a fazer uma série de reflexões sobre o mundo e sobre a sua vida. Você veja, eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Aliás, sempre fui preguiçoso para estudar. Imagina se tivesse, né? Não. Eu tenho medo do monstro que seria essa pessoa. Não, mas eu tinha uma ânsia de viver, e nessa ânsia de viver, o meu grande desejo era conhecer o mundo. Eu nasci numa cidade pequena, do interior, Atlântica, né? E eu não poderia viver fechado no casulo. O mundo sempre se abriu para mim. Então eu sempre tive esse desejo, né, nessa ânsia do conhecimento. Muitas pessoas adquirem conhecimento na universidade, na escola, nos livros, né? E eu não, eu busquei o conhecimento nas viagens que eu fiz, né? E isso me deu muita experiência. E a partir daí eu via como era importante os jovens poderem participar disso, poderem viajar, ainda que fossem as Jornadas Mundiais da Juventude. E eu gostaria de frisar, porque muitas pessoas não sabem do que se trata a jornada, né? São esses eventos que a cada 3 anos acontecem, em que o Santo Padre, o Papa, sempre convoca todos os jovens, e é um momento em que eles fazem uma reflexão sobre a sua vocação. E todo homem tem uma vocação. E é interessante, porque eu ficava pensando, né, levar tantos jovens com pouca condição. A gente via as dificuldades dos jovens. Por exemplo, os jovens lá do norte, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, fazer uma viagem, uma jornada à Europa, à Austrália, como foram. Porque vir desde Manaus, desde Belém, até São Paulo para poder embarcar, era o preço de uma outra viagem para a Europa. E esses jovens acreditavam, acolhiam esse convite e trabalhavam com afinco para poderem fazer essa viagem. E sempre levamos um grande número de jovens, e a maioria deles com pouca condição de viagem, de poder pagar uma viagem. E essa experiência que todos eles viveram, eu tenho certeza que está na memória. Por isso, Memorial Turismo. O memorial é um memorial. Fazer uma viagem, mesmo que você faça pela 2ª, 3ª vez a mesma viagem, é sempre um memorial. Porque você sempre descobrirá coisas novas, seja no lugar como em você mesmo. Porque você, cada vez que viaja, você olha de uma maneira diferente. Você está de uma maneira diferente. Também.
Eu queria agora saber um pouquinho do meu digníssimo Pepe Gianelli. Como foi a tua chegada até o memorial? Porque eu já sei que é uma história pra lá de engraçada. Não, essa história eu sei que o Ari falou muito, mas eu vou deixar ele falar mais um pouco. Porque essa história, quem tem que contar a minha chegada na memorial é o Ari. É muito engraçada a história, mas ele vai contar aí como que eu cheguei até ele para depois entrar na memorial. Foi, inclusive, através das Jornadas Mundiais da Juventude. Eu era um desses jovens, com pouquíssima condição. Eu sou o segundo de 9 irmãos, meus pais são de uma família missionária que veio da Itália para o Brasil. Tinha essa familiaridade com as viagens por conta da missão, então vai para a Itália, vem para cá, volta, vai, mas nunca tinha ido para uma jornada mundial da juventude. Trabalhava muito, vendia geleia, vendia um monte de coisa de porta em porta. Nutella, e aí eu fui. Né? Faz Feira, fez de tudo. cara. E aí o Ali me achou aí. O maior investimento que eu fiz na memorial foi convidar a Amanda para trabalhar comigo e depois o Pepe. Esse foi o maior investimento. Isso foi, para mim, eu tenho certeza que foi uma inspiração de Deus tê-los comigo hoje, porque nós temos uma afinidade com as nossas diferenças, né? Temos um respeito, eles têm um respeito por mim e eu sou muito grato a isso, mas o maior investimento que eu fiz na memorial foi ter convidado a Amanda para trabalhar comigo e depois ter oferecido a ela a sociedade na memorial, porque tem esse espírito, aquele espírito que eu tenho desde que comecei a memorial. E depois o Pepe foi muito engraçado, porque em 2011, você tinha 14 anos ou 13? 13, 14. 13 para 14. Foi a primeira jornada mundial que ele participou em Madrid. A minha também, hein? A sua foi A naquela. minha foi a primeira. Só que eu não te conheci naquela. Não. Foi uma sorte sua, né? E azar meu. Poderia ser. Mas eu não sei, assim, o Ali me conheceu, mas quem achou o Ali fui eu. Você buscou ele, né? Mas pensa naquela... Hoje ele não é tão encantador assim. Foi isso mesmo. Mas naquela ocasião eu chego em Madrid e me deparo com essa criatura encantadora, que era como jovem, né? E houve uma afinidade, né? Nós passeávamos por Madrid, ele e mais um outro jovem, né? Eles faziam meu segurança nessa viagem. Mas a verdade eu me encantei com o Pepe. Quando nós voltamos da jornada, 1 ou 2 anos depois, eu falei, Pepe, olha, se como a sua família é numerosa, eu penso que teu pai vai ter dificuldade de pagar a tua faculdade, então quando você entrar na faculdade, eu banco a tua faculdade. Né? Eu não tenho filhos biológicos, então Deus tem me dado muitos filhos na fé. E aí, naquela ocasião, ele estudou, terminou o 2º grau, entrei na faculdade. Era da São Judas, né? Engenharia da São Judas. Eu falei assim, Pepe, mas eu estou mal de grana. E eu muito. Não vai dar para eu pagar a tua faculdade, não. Eu não tenho como te pagar essa faculdade. Mas naquela ocasião, a gente precisava, né, Amanda, de alguém ali na memorial e tal. Eu falei, Pepe, faz o seguinte, olha, eu estou precisando de alguém na memorial, você vem, trabalha meio período, a memorial, você trabalha 6 horas por dia, né? E a memorial vai pagar a tua faculdade e tal. E foi assim que ele começou, terminou a faculdade e também absorveu o espírito da memorial e também o convidei para fazer parte da diretoria, eu e a Amanda, o convidamos. Ele agora é um dos sócios também. Olha que maravilha, né? Como é bom às vezes não ter dia. Eu comecei a trabalhar na memorial. Com isso, depois, a parte engraçada dessa história toda é eu odiei engenharia, nada a ver comigo, fiz 3 meses de engenharia, tranquei a faculdade, depois eu passei na faculdade pública. Aí o Ali falou, pô, Pepe, você continua trabalhando, mas eu não te pago meu salário, né? Para pagar a faculdade. Mas aí, fiquei e continuou me pagando. Eu queria agora fazer uma pergunta para Amanda. Ela falava um pouco de como você entrou, né, da questão do problema pessoal que você teve, né, mas assim... Tirando esse momento que eu acho que foi muito importante, que isso te faz lembrar, até porque já faz um tempo e a gente costuma olhar para trás e ver como Deus fez bem as coisas, mas para você tem algum momento especial nesses 20 anos, assim, que fica sempre na tua cabeça, um momento especial da memorial, que você presenciou, que você esteve perto e você fala assim, olha, valeu a pena por estar aqui, por ter estado nesse tempo, ou por ter presenciado isso. Tem algum momento assim que te chama mais atenção?
Nossa, tem um monte, né? São 20 anos. E a gente fez muita coisa bacana juntos, assim, né? Eu acho que as jornadas, como a Ali disse, realmente é muito especial trabalhar. Concordo com ele em dizer que é um evento, não sei se cabe tanto ter a presunção de dizer que é o mais importante, mas eu assim, me sinto segura de dizer que realmente ele tem um cunho transformador, e isso independente de religião, porque assim, ainda mais você vê os jovens, porque eles têm a oportunidade de ver que eles são, que é possível eles fazerem coisas inimagináveis. Então, assim, quando um jovem lá de Belém, ou de sei lá de onde, resolve ir para uma jornada, começa a trabalhar vendendo geleia, vendendo bolo, vendendo qualquer coisa, consegue fazer uma viagem internacional e vive uma experiência de vocação dentro do evento, ele volta para casa outro, muito mais maduro, muito mais preparado e sabendo que ele consegue, que o mundo não é desse tamanho. E eu acho que hoje isso é muito importante, a perspectiva muda completamente. Então, participar disso é muito importante. Para mim, eu acho que a mais marcante foi a Jornada do Rio, porque a gente fez um trabalho diferente, né? Antes a gente sempre atendeu os grupos do Brasil indo para fora, e a do Rio de Janeiro a gente atendeu mais de 8 mil pessoas do mundo inteiro. Então a gente atendeu grupos da Austrália, de toda a Europa, França, Itália, Portugal, Espanha, África, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, Canadá, assim, toda a América Central, Sul. Então a gente atendeu gente de todos os lugares. Para mim foi muito marcante quando veio uma solicitação de um grupo de Ruanda, que tem, assim, foi um grupo super pequeno. Inclusive eu falei com o Ari, não sei se ele lembra disso, falei assim, olha, a gente teve uma solicitação de um grupo de Ruanda, a gente está atendendo 8 mil pessoas. É um dos países com o IDH menor do mundo. É um milagre esses caras, esses meninos conseguirem vir. Vamos ajudar? Vamos ajudar. A gente pagou 2 noites de hotel no grupo. Isso porque eles vinham só para ficar em acomodação. E assim, para mim foi assim, muito recompensador ter vivido, ter visto tudo isso. Todos esses jovens. Foi uma loucura, porque deu tudo errado. Assim, a organização do evento... que o evento ia ser em Guaratiba, 2, 3 dias antes, caiu uma chuva, eu estava sozinha no Rio, estava todo mundo aqui em São Paulo, né? Depois que a equipe foi indo e tal, a gente tinha uma equipe pequena, né, Ali, para atender tanta gente, eu não dormia, mas foi muito incrível de ver que deu tudo certo. No final das contas, quando eu achei que tinha acabado tudo, assim, eu falei, nossa, os grupos estão embarcando e embarcar o último grupo. Uma senhora teve um infarto dos Estados Unidos, teve um infarto no aeroporto, e aí eu fui levar a senhora e ainda fiquei no aeroporto ajudando a cuidar, porque ela não conseguia se comunicar no hospital no Rio de Janeiro e tal. Então, assim, foi realmente uma experiência muito incrível, mas assim, só não para estender muito, eu acho que agora também foi porque a gente já tinha passado, a gente passou por pandemia, que também foi uma outra experiência. Quando eu comecei, a gente decidiu também, eu e o Ari, quando ele fala isso, a gente tem muita comunhão, a gente diverge em alguns pontos, mas eu acho que no principal a gente, não é nem que a gente tem só, ele falava muito do respeito, mas eu acho que a gente tem muito amor, sabe? Muito amor, assim, uns pelos outros, assim, é uma construção de uma relação muito sólida. E quando aconteceu a pandemia, eu liguei pro Ari e falei, e aí, o que a gente vai fazer, né? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu acho que é uma loucura, mas assim, não vamos mandar ninguém embora, vamos tentar segurar, vamos ver o que a gente consegue, porque as pessoas que estão trabalhando com a gente precisam do trabalho, são as famílias que contam com a gente, né? E eu acho que Deus nos ajudou muito, porque a gente não mandou ninguém embora, né? Vivemos, passamos por tudo isso, foi difícil, ainda está sendo difícil, ainda estamos nos recuperando, mas agora a gente passou uma guerra também, que a gente estava com 64 passageiros em Israel, que também deixou a gente algumas noites sem dormir. Então, assim, é com emoção, né? Eu acho que... O que é a vida se não é de emoção, não é mesmo? É com emoção. Mas eu queria salientar uma coisa interessante. Lembra que no começo eu falei que sou um cabeça dura? Eu continuo cabeça dura, mas vocês imaginam que na jornada de 2013 no Rio de Janeiro, que a gente atendeu quase 8 mil passageiros, mais de 8 mil, eu não me rendi à tecnologia. Fazíamos todas
todas as planilhas manuais, lembra? A Amanda e tal querendo fazer no Excel com a Luciana e tal, sei lá. Gente, olha, hoje, depois eles me convenceram, mas muitas jornadas a gente organizava em planilhas, né, manualmente, e eu exigia isso, né, Amanda? Tinha que fazer. Mas a gente foi passando também a transformação que aconteceu no turismo, né? É. Era uma época que o bilhete era... Nós fomos a última agência a emitir bilhetes físicos, que foi quando teve a jornada da Austrália, e os últimos bilhetes físicos da United, por exemplo, foram nossos, assim, teve que mandar trazer para poder a gente emitir manualmente. Nossa, eu nem lembrava disso. Então foi muita coisa legal. E assim, a gente falou das jornadas, mas tem todos os outros grupos e que a gente vê quantos milagres, quantas coisas aconteceram na vida das pessoas que viajaram com a gente. Sim, a primeira experiência de grupo que eu acompanhei, esse grupo foi naquele projeto da Viagem à Turquia, os Caminhos de São Paulo. Sou muito grato ao padre Márcio Rigolini, ao pessoal de Franca, né, que naquela ocasião acreditou e foram conosco, e desde então a gente começou, né, a fazer essas viagens, e eles sempre viajaram comigo, e essa carteira de clientes e amigos, porque acabam se tornando amigos, né, foi crescendo. Hoje a gente tem esses clientes sempre me procurando, para onde a gente vai o ano que vem, né? E eu monto o roteiro, olha, a gente vai fazer tal viagem. Então nós vamos, você vai? Vou. Então nós vamos juntos e tal. Quer dizer, a confiança é tão grande, quer dizer, que eu crio um roteiro de viagem, mando, você vai, então nós vamos também. Tá? Isso é que é legal, né? Esse nível de confiança, de transparência, né? E que acaba criando uma amizade. Os nossos clientes, digo por mim, são meus amigos, porque eu convivo mais com eles, acompanhando as viagens. Então a gente se fala pelo WhatsApp e tal. É isso que faz a gente estar há tanto tempo no mercado, não? Essa confiança. E que durante a viagem, se você não está bem monitorado, você pode ter situações constrangedoras ou algumas situações que você vai ter. Tem que ter quem resolve. Justamente. Eu mudei meu pensamento depois de estar aqui e entender o que de fato acontece para que uma experiência bem vivida ela possa ser possível, assim, as pessoas possam viver elas. Só que antes da gente mudar um pouquinho do assunto, eu só queria fazer duas perguntas a título de curiosidade mesmo, com relação à JMJ. E aqui eu quero fazer até uma brincadeira com os três. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver quem vai responder primeiro e responder certo. Desde 95, quantas JMJs a gente já participou? 11. Então vamos lá. 95, Loreto. 97, Paris. 2000, Jubileu em Roma. 2002, Canadá. 2005, Alemanha. 2008, Austrália. 2011, Madrid. 2013, Rio de Janeiro. 2016, Cracóvia. 2019, Panamá. E 2023, Lisboa. Poxa só! O que é o chat GPT perto do ar? O que é o chat GPT? E a segunda pergunta essa eu sei que a gente não tem uma resposta exata, mas assim, quantos jovens, mais ou menos, a gente já embarcou nesses 29 anos de memorial e de 11 jornadas mundial da juventude que nós participamos? Vocês têm ideia? Mais de 20. Mais de 20. Com certeza, mais de 30. Não. Só no Rio foram 8 mil. Então, cada uma 3 mil, 2 mil, 2 mil, 3 mil. Mas não chega a 30. Eu acho. Tudo bem, 25. Eu vou ficar no meio, 25. Entre 20 e 30. É muita gente, né? É muita gente. É muita responsabilidade. É muita gente. Mas chegava num ponto que, como a gente fazia assim, no começo, que a gente fazia muita coisa manual, a gente sabia, era engraçado que assim, as pessoas não falavam pra gente, eu sou o fulano. A gente só conhecia pelo nome e sobrenome. Você não conseguia ter não é? Acho que até hoje tem muitos passageiros, até aqui dentro a gente se fala assim. A gente não sabe os nossos. Não, mas é interessante porque, por exemplo, a jornada sempre, hoje, a gente sempre abriu para a igreja, de um modo geral, né, para todos os movimentos e tal. Mas sempre o caminho que nos procurou, até porque a gente faz parte do caminho neocatecumenal,
é que nos procuravam para organizar. Mas muito interessante, porque anos depois, e tendo organizado desde 95, e algumas viagens que eu fazia, ou em Brasília, ou no Mato Grosso do Sul, ou em Belém, ou em chegava um jovem, você se lembra de mim? Não consigo me lembrar. Então, aquela jornada e tal, ali a minha vocação, eu descobri a minha vocação, né, e tal, voltei, comecei a namorar, casei, esses são os meus filhos e tal, foi fruto daquela jornada. E o mais interessante, muitos jovens se conhecem entre si nessas jornadas mundiais da juventude, né? Eu conheço vários casos de jovens que se conheceram nas jornadas e que depois se casaram, e muitos jovens também, e moças jovens, que descobriram a sua vocação. Os meninos ao presbiterato, né, são hoje presbíteros da igreja, que é uma bênção, e muitas moças, aliás, o caminho neocatecumenal está reflorescendo esses conventos de clausura, né, porque muitas moças têm descoberto nessas jornadas, né, um amor imenso por Cristo e decidem a viver uma vida contemplativa em clausura. Isso é impagável. Cada 2 passos que eu dava entre o hotel e o santuário de Fátima, tinha alguém falando assim, olha, fulano quer pedir a Ciclana em casamento, dá pra gente parar num lugar ali, porque tem que ser naquele lugar, porque não sei quantos anos atrás eles se conheceram ali, então E viajar em grupo é bom porque você sempre tem um fotógrafo à disposição. Tem uma história dessa. Para registrar. Registrar o momento. O William, que trabalha com a gente, deve estar nos assistindo. Ele foi no Encontro Mundial das Famílias em 2022, ano retrasado. Ele também pediu a namorada dele em casamento em Veneza, né, logo na chegada e tal, e depois a gente passou em Pádua, Santo Antônio de Pádua, o padroeiro dos casamentos. Aí ele teve uma bênção lá nessa igreja, do padre que estava conosco, né, ele e a noiva. Então, história de pedido de casamento tem muitas. Eu fui uma dessas, tem várias. É maravilhoso. Eu falo que para mim a JMJ foi numa JMJ na de Madrid que eu pude de verdade entender mesmo assim, já não de ouvir dizer, mas de entender de verdade no coração que eu era amado. Eu precisei sair daqui para ir para o outro lado para descobrir que eu era amado. Então, eu acho que é muito legal, não é nem só isso, assim, pegando o gancho, né, disso de viajar, de ir num evento, ou mesmo fazer uma outra viagem, como essas que, por exemplo, acho que de todos os roteiros, porque a gente não tem roteiros que são, assim, simplesmente rasos. Todos eles têm muita consistência, tem lugares que foram pensados no porquê passar ali, né? Então, assim, quando você viaja em grupo, você, além de ter, às vezes, você vai com o marido, ou vai com uma amiga, ou vai com alguém da família, mas você conhece outras pessoas, e você tem conversas que você não tem no dia a dia, que você está na rotina, que você não para olhar. Então você descobre uma parte de si que você não sabia que existia, você se permite conhecer o outro, ir até o outro, ter um outro olhar. Então é um olhar sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Então eu acho assim que é uma experiência incrível. Eu acho que assim é muito legal também viajar somente com a família, com o marido e tal. Mas viajar em grupo, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria viver, assim. Não, é incrível. Isso é incrível, porque, por exemplo, eu mantenho os grupos de viagens que eu acompanhei, a maioria deles eu mantenho os grupos aqui no WhatsApp e tal. Quer dizer, nasce realmente uma amizade entre as pessoas. Porque, imagina, você pega uma do Sul, uma lá de Manaus, viajam juntas e tal, é uma troca de experiência incrível. E é interessante porque a gente, nos nossos grupos, quando a gente viaja, há uma interação. Eu não sei o que é diferente, né? Talvez porque a Memorial organiza, é diferente de você comprar uma excursão, qualquer excursão que você queira, e entrar num grupo de pessoas que você não conhece, né? Como muitas vezes há adesão a uma viagem em grupo, em que você entra num grupo de pessoas que você não conhece, são estranhas e tal. Mas nos grupos da Memorial a gente cria esse ambiente em que as pessoas interagem entre elas, porque isso é o mais importante. Eu ouvi hoje, Amanda, e aí eu vou expor as pessoas porque eu sou desses. Ouvi hoje alguém batendo no peito dizendo que é um influenciador e que vai arrebentar nas viagens da Europa. Olha, podem cobrar ao vivo, acho que a gente tem que acabar com essa live logo.
Não, mas ó, dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro também vai ter uma outra live que o Ali já fala sobre, mas iremos embarcar com um grupo especialíssimo. Eu não vou falar muito agora sobre o roteiro. Acompanhe no Instagram, dia 1º de fevereiro. Muito especiais. É um roteiro todo dedicado a São Pio, a sua história. Eu me tornei devoto de São Pio por conta desse roteiro. É maravilhoso. Então acompanhe que vocês vão adorar. Em breve também, esperamos que muito logo voltem também as viagens, as peregrinações para a Terra Santa. Porque a gente está com uma fila enorme de gente que quer ir para a Terra Santa, que também acho que é um destino, assim, estou há 20 anos no Memorial. O ano passado, né? Foi o ano passado, foi no ano retrasado. 22. Porque agora a gente já está em 2024. Eu tive a oportunidade, não tinha conseguido ir ainda por agenda, por milhares de coisas. Falei, quando eu fiz 40 anos, falei, eu quero fazer essa viagem. Deixei todo mundo, até minha filha pequena, para viver essa experiência. Realmente é um divisor de águas. Eu acho que, independente de religião, é uma viagem necessária. Realmente, assim, não tem como dizer que não mexe com você. Né? Uma vez o Ali me disse que até a pessoa mais cética, né, quando põe o pé em Israel, sente que aquele é um lugar diferenciado. Você sabe, você tá naquele lugar, você fala, eu não sei, mas alguma coisa muito especial aconteceu aqui. Então eu acho que assim... E a gente vive isso. Por isso que eu digo, Terra Santa, desculpa, eu vou estender um pouquinho. Terra Santa você pode fazer uma excursão, como nós temos clientes que fizeram essa viagem 3 vezes, em excursão. E sempre disseram, falta alguma coisa. Terra Santa, por mais cético que seja, você tem que levar um toque. Um bom padre. Nos lugares santos você tem toda a parte histórica. É aquilo que eu disse na última live, né? Aqui não se trata de fazer proselitismo, nem de converter ninguém, mas conhecer a história, os fatos, como de fato aconteceram, né? E estão registrados. Isso é uma cultura. Não se trata aqui de ter fé. E é uma experiência indescritível, isso não tem. Uma novidade que não era para ser tão novidade é que esse ano vai sair a viagem do grupo do Cáucaso, que a gente já tinha feito, já estava tudo certo antes da pandemia. Esse ano vai sair, né, que vai ser em setembro, né, que é Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Ainda temos alguns lugares. Vamos fazer Coreia, vamos fazer Indochina, vamos fazer uma viagem muito diferente de Andaluzia, que vai ser muito legal, porque são lugares especiais, com uma guia super especial, assim. Depois a gente vai ter uma live também para falar sobre isso. Vamos ter os Balcãs, vamos ter Itália, Turquia. Tem muita coisa bacana. E esse de Andaluzia, inclusive, tem alguns dias em Marrocos, né? Vai fazer a parte disso, de realmente ali da Península Ibérica, vai, assim... Não vamos dar tantos spoilers, né? Justamente. Vai ser muito especial. Tem uns dias também que em Marrocos, vai cruzar o Estreito de Gibraltar, vai ser muito legal. E em abril tem a saída da Grécia, que está esgotada. Também está esgotada. Eu nem queria tocar nesse assunto de Grécia. Porque já tá dando briga. Tem gente na lista de espera loucamente querendo ir. Os nossos, graças a Deus e a muito trabalho, os nossos primeiros 3 grupos desse semestre, todos estão esgotados, todos com fila de espera. Como já foi dito aqui, nenhum roteiro é simplesmente porque me deu vontade de ir em tal lugar, mas são todos muito bem cuidados, todos muito bem fundamentados e todos muito bem estudados, né? Porque agora a gente já tem um super especialista em São Pio aqui, não só esse, mas também todos os que a gente tem de Cáucaso, de Indochina, de Coreia, de Andaluzia. Então, eu convido a todos que possam estar sempre atentos às nossas redes sociais. Estamos no Spotify, lá tem algumas playlists personalizadas sobre alguns roteiros específicos. Para quem gosta de K-pop, doramas, logo mais teremos também playlists voltadas para isso. E não só esse roteiro específico, mas todos dos quais nós já estamos trabalhando. Bom, encerro por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela audiência. Desculpe aí pelas falhas técnicas, mas assim, pelo amor de Deus, né? Acontece nas melhores famílias, melhores empresas. E aqui estamos nós. Sem mais, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.